Vamos lá, vamos de novo então. Boa noite, novamente aqui. Seguem as anotações do Calepino Conscienciológico de hoje, aula número 313, tema Acepção de Pessoas, ministrada pelo professor César Cordioli. Este é um tema nosográfico porque reduz o universalismo da consciência que pratica a acepção de pessoas, reduzindo sua amplitude interassistencial. Na Enciclopédia da Conscienciologia, verbete da professora Dulce Dal, a acepção de pessoas é a escolha, predileção, inclinação ou tendência egóica e anticosmoética da consciência, homem ou mulher, a favor de outras consciências, em função da cultura, inteligência, classe, poder, privilégio, título ou prestígio social, inibindo a convivialidade evolutiva e a interassistência universalista. Não se deve confundir a acepção de pessoas com a imposição de limites tarísticos necessários em algumas assistências. A exemplo, o da condição de um assistido insatisfazível. A acepção de pessoas muitas vezes acontece pela dificuldade de perdão, pelo ressentimento alimentado e até mesmo pela pseudo-harmonia, onde o pensar mal da pessoa em questão está impregnado nas energias da consciência portadora dessa patologia. A consciência preconceituosa tende a praticar a acepção de pessoas. Quanto menos preconceitos, mais universalismo e mais abertismo à interassistência a consciência tem. Quem pretende abraçar a carreira de assistente lúcido, de aprendiz de amparador, precisa estar cada vez mais aberto, mais fraterno e acolhedor com tudo e com todos. O acolhimento é a primeira etapa de qualquer assistência. A disponibilidade assistencial é a marca característica da consciência fraterna, acolhedora e que se coloca à disposição do outro para a escuta e assistência. A ingenuidade, tida por muitos como trafor, é na verdade um trafar ou um trafal, pois deixa a pessoa ingênua incapaz de perceber a realidade como ela é, colocando-a muitas vezes à mercê dos assediadores. Um mecanismo utilizado como justificativa para praticar a acepção de pessoas é a maquiagem do binômio admiração-discordância, mas que não passa desapercebido da consciência parapsiquicamente atilada. As energias não condizem com a justificativa apresentada. Muito cuidado com os autoenganos, que podem levar à acepção de pessoas. Existe a autoacepção. Por exemplo, quando a pessoa não admite ter um determinado trafor que ela de fato tem, deixando-o de lado e se autossabotando. A autoacepção dialoga permanentemente com a heteroacepção de pessoas. Não dá para confundir seletividade evolutiva com acepção de pessoas. A decisão de priorizar o convívio com as melhores companhias evolutivas potencializa a evolução, tornando a consciência mais apta para assistir cada vez mais em diversos contextos. Convívio próximo é escolha, mas assistência deve ser cada vez mais universalista. Fazer autorreflexões profundas sobre a sua vida vincam na holomemória da consciência, podendo gerar retrocognições futuras. Na experiência relatada pelo professor César, as melhores retrocognições que teve foram sobre momentos em que esteve, em vidas pretéritas, fazendo autorreflexões profundas. Quem pensa que está bloqueado parapsiquicamente em relação à recuperação de fragmentos da holomemória, analise, pondere, busque a maturidade evolutiva em todos os aspectos, porque quando estiver preparado, as lembranças virão, principalmente quando a finalidade é interassistencial. Ser acolhedor com quem faz acepção, ser exemplarista nesse quesito, é a assistência necessária, evitando incorrer no mesmo erro ou trafar do acepto. A diferença entre o intermissivista jejuno e o avançado é que o primeiro leva até as últimas consequências cosmoéticas as questões que pretende resolver na sua evolução. Cortar amizades ociosas é diferente de fazer acepção de pessoas, uma vez que essa convivialidade pode arrastar a consciência para escolhas antievolutivas, e a consciência precisa, num determinado momento, fazer escolhas evolutivas. A pessoa competitiva geralmente se acha melhor que as demais, ou precisa demonstrar aos demais que sabe ou domina algo. Então, por defesa, evita conviver com pessoas mais evoluídas que podem pôr em xeque o seu falso autoconceito. Nesse caso, prefere viver na ilusão de que, em terra de cego, quem tem um olho é rei. E
e acaba sabotando sua própria evolução. Prefere manter seu autoconceito equivocado a fazer suas reciclagens e autossuperações. O Tertuliário é um exemplo de espaço mal aproveitado pelos intermissivistas cognopolitas de Foz do Iguaçu. Isso precisa ser avaliado por diversos ângulos. Qual a energia de quem está na gestão desse debatódromo consciencial? Para o professor Valdo, o ideal era que o tertuliário fosse ocupado durante 24 horas, com debates e temas pertinentes. Há uma perdologia, mas é preciso um olhar multifacetado sobre essa questão. A convivialidade na conscienciologia é um valor não aplicado. É preciso criar mais espaços e momentos de convivialidade. São poucas iniciativas nesse sentido, e isso gera um desassédio fora de série quando acontece. Ao juntar-se as consins, juntam-se também as consciex, um efeito sinérgico que não se sabe a amplitude interassistencial. Uma boa antonímia para a acepção de pessoas é o acolhimento universal. O verbete ponto de virada do mega assediador, do professor Valdo, mostra bem o ponto de inversão entre a acepção de pessoas e a mega fraternidade. Essas foram as anotações do Calepino Conscienciológico de hoje. Grato por mais essa oportunidade de participação, desejo boas reflexões a todos e uma ótima semana.